Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais uma decisão do STJ, informativo 697, do dia 24 de maio. É o último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo. Decisão importante porque está em direito processual civil tratando de exceção de pré-executividade. É uma decisão em processo civil do STJ, mas que nós vamos trazer para o processo tributário. Eu vou pegar o que o STJ decidiu em exceção de pré-executividade e nós vamos ver onde isso se aplica na execução fiscal por conta da súmula 393. Então, é uma decisão em processo civil, mas que tem efeito no processo tributário e isso é importante para os concursos de procurador, portanto, fica comigo até o final. A gente vai analisar a decisão da terceira turma no recurso especial 1.912.277. É uma decisão em direito processual civil sobre a exceção de pré-executividade, mas que por conta da súmula 393 eu posso trazer a mesma decisão para o processo tributário, o que muito interessa a quem faz concurso de procurador. Vamos lá, eu digo aqui, embora a decisão do STJ em si não esteja tratando de execução fiscal, a exceção de pré-executividade se aplica à execução fiscal, súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativa às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Então está aqui. O que o STJ decide sobre a exceção de pré-executividade, eu posso trazer para o processo tributário, para a execução fiscal, ou melhor, para a exceção de pré-executividade na execução fiscal. Bom, mas antes de entendermos efetivamente o alcance da decisão do STJ nesse RESP, importante para as tuas provas, vamos fazer uma breve revisão do Instituto. Você pode estar se perguntando ou está querendo revisar, professor, o que é a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade é um meio de defesa executiva incidental. É assim que efetivamente a doutrina nomeia um instituto. Aí perceba, todas as vezes que você está diante de uma execução ou cumprimento de sentença nulo, ou estiver diante de uma execução ou cumprimento de sentença que tenha matéria de ordem pública que o prejudique, você pode, por simples petição nos autos, apresentar exceção de pré-executividade. E o que é mais importante, você faz isso sem garantir o juízo. A garantia do juízo, que é requisito para a apresentação de embargos à execução fiscal, não é requisito para a apresentação de exceção de pré-executividade na execução fiscal. Você não precisa garantir o juízo e o limite para isso é o trânsito em julgado da execução. Ou seja, a exceção de pré-executividade não se sujeita a prazo, fica limitada ao trânsito em julgado e ela não tem na garantia do juízo condição de procedibilidade. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, mas não é condição de procedibilidade da exceção de pré-executividade. Espero que você tenha entendido isso aqui. A exceção de pré-executividade eu posso apresentar todas as vezes que estiver diante de uma execução ou cumprimento de sentença. No nosso caso, execução fiscal. Estamos adaptando a súmula 393. Então, posso apresentar a exceção de pré-executividade na execução fiscal quando essa execução fiscal ela for nula ou quando tiver alguma matéria de ordem pública que prejudique essa execução fiscal. Muito bem, para falar sobre nulidade em execução, para que a gente tenha uma revisão completa, você precisa revisitar o que está lá no artigo 803 do Código de Processo Civil, que diz assim, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, o executado não for regularmente citado, foi instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Então, são causas de nulidade da execução nos termos do 803 do CPC. Situações que você pode apresentar na execução de título extrajudicial a exceção ou objeção de pré-executividade. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Está aqui, independentemente de embargos à execução. Então, aqui se abre a brecha legislativa para que você efetivamente possa apresentar a exceção de pré-executividade. Mas eu posso dizer que isso aqui é uma normatização da exceção de pré-executividade? De forma direta, não, mas de forma indireta. O Instituto ele não se encontra diretamente normatizado. O Instituto é basicamente doutrinário e jurisprudencial. Quais são os requisitos da exceção de pré-executividade? Matéria suscetível de conhecimento de ofício, não demandar dilação probatória. Matéria suscetível de conhecimento de ofício são matérias de ordem pública e nulidades em geral. Agora, o requisito da exceção de pré-executividade é ela não
pode demandar dilação probatória. Aqui existe um parêntese importante. A exceção de pré-executividade, ela precisa ser acompanhada, a petição de exceção de pré-executividade precisa ser acompanhada, portanto, de prova pré-constituída. Por quê? Não haverá possibilidade de produção de prova dentro da execução para julgamento da exceção de pré-executividade. A petição inicial da exceção de pré-executividade já precisa acompanhar prova pré-constituída. Quando você ouve falar em petição inicial que precisa acompanhar prova pré-constituída, não tem como não se lembrar do mandado de segurança. E aqui a analogia é direta. O mandado de segurança, a petição inicial do mandado de segurança, ela tem que efetivamente trazer prova pré-constituída que comprove de plano o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. A analogia aqui é direta. Mandado de segurança não admite dilação probatória, exceção de pré-executividade não admite dilação probatória. Mandado de segurança tem sua petição inicial acompanhado de prova pré-constituída, exceção de pré-executividade tem sua petição acompanhada de prova pré-constituída. Não há possibilidade de termos uma abertura nesses procedimentos para a feitura ou a produção de provas. Digo aqui, nisso o Instituto se parece com o mandado de segurança, que não admite dilação probatória, ou seja, não admite a produção de provas em seu procedimento, exigindo prova pré-constituída do direito líquido e certo. Aqui é a analogia com o mandado de segurança. Guarda essa analogia, essa informação, porque ela vai ser importante para entender a decisão do STJ. A razão de não se permitir a dilação probatória na exceção de pré-executividade é simples. Veja, você tem uma execução que parte do princípio de que existe um título executivo extrajudicial, no caso da execução normal, no caso do cumprimento de sentença, um título judicial, no caso da execução fiscal, um título extrajudicial que tem garantias específicas de crédito tributário ou não tributário, mas inscrito em certidão de dívida ativa. Nesse momento, você está diante de um procedimento que visa a satisfação do credor. Então, não cabe o devedor utilizar a exceção de pré-executividade com dilação probatória para, nesse caso, embaraçar a execução, para atrapalhar a execução, para criar embaraço à efetivação daquilo que tem direito o credor. Por isso que, doutrinária e jurisprudencialmente, não se aceita na exceção de pré-executividade a dilação probatória. Então, ou você apresenta a exceção de pré-executividade com prova pré-constituída de plano, ou seja, provando de plano de que existe uma nulidade ou que existe matéria de ordem pública que o juiz precisa sobre ela se manifestar, matéria de ordem pública que prejudica a execução ou o cumprimento de sentença, ou então não será possível a apresentação da exceção de pré-executividade. Se você precisar produzir prova, a exceção de pré-executividade não é o caminho para estagnar essa execução. É requisito do Instituto não ter dilação probatória. A petição inicial precisa acompanhar a prova pré-constituída. Analogia com o mandado de segurança. Mas, vamos lá. Você está numa segunda fase de concurso da advocacia pública e se depara com a seguinte situação. A ingressa com exceção de pré-executividade em execução fiscal com base na súmula 393. Já vimos o que diz a súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória. A ingressa com exceção de pré-executividade em execução fiscal a fim de demonstrar a nulidade da execução e pede dilação de prazo para complementação ou apresentação da prova pré-constituída. Aqui você tem uma situação interessante. A ingressa com exceção de pré-executividade, mas ele diz ao juiz, olha, eu preciso de prazo para complementar ou para apresentar a prova pré-constituída. Ele não está pedindo uma dilação probatória, ele está pedindo uma dilação de prazo para apresentar a prova pré-constituída. Esse é o caso, levado ao STJ para julgamento. A pergunta na tua prova poderia ser a seguinte: o juiz deve aceitar a exceção e conceder a dilação de prazo, ou deve, de plano, rejeitar a exceção por ausência de prova pré-constituída na sua petição? Esse é um ponto importante, foi esse o problema levado ao STJ e a solução foi a seguinte. O STJ utilizou de pelo menos 3 argumentos aqui para decidir. O primeiro argumento, princípio da cooperação. Se você tivesse que responder isso na segunda fase,
você iria utilizar os argumentos do STJ como itens da sua resposta. Primeiro argumento do STJ para decidir isso aqui. Pelo princípio da cooperação, nós temos que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 6º do Código de Processo Civil, 2015. Então, o STJ disse, esse princípio é desdobramento do princípio da boa-fé processual. Cuida-se de substancial e destacada revolução no modelo processual até então vigente, em vista de uma maior proteção dos direitos fundamentais dos envolvidos no processo. Então, primeiro argumento, princípio da cooperação. Todas as partes do processo, todos os atores processuais precisam cooperar para que desse processo saia uma decisão de mérito justa e efetiva. Primeiro ponto. Você, inteligente que é, já sabe onde o STJ vai chegar. Segundo argumento, emenda inicial. O artigo 321 do Código de Processo Civil diz assim, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Isso está dentro do espírito da prevalência da decisão de mérito. Antes de indeferir a inicial, o juiz abre prazo para que a parte possa complementar, emendar a inicial. Porque o que se busca no processo é uma decisão de mérito justa e efetiva de volta ao artigo 6º do Código de Processo Civil 2015. Então, embora não estejamos falando aqui na petição de exceção de pré-executividade em emenda inicial, porque trata-se de um instituto que é incidental, é uma defesa executiva incidental, o artigo 321 pode ser utilizado no sentido de analisar qual é o espírito do legislador quanto à regularização dos feitos processuais a fim de se chegar a uma decisão justa, de mérito e efetiva. O terceiro argumento do STJ foi o seguinte, a mesma situação acontece para o mandado de segurança. Lembra da analogia com o mandado de segurança? Que o mandado de segurança exige prova pré-constituída? O STJ disse o seguinte, no mandado de segurança, a gente já consolidou a orientação no sentido de que é possível emendar a inicial do mandado de segurança para possibilitar ao impetrante a apresentação de documentos comprobatórios da certeza e da liquidez do direito invocado. O STJ está dizendo o seguinte, não estamos aqui admitindo uma dilação probatória em exceção de pré-executividade, não é o caso. Estamos admitindo uma dilação de prazo, ou seja, estamos admitindo a abertura de um prazo para que, nesse caso, o executado possa trazer a prova pré-constituída ou complementar a prova pré-constituída da sua exceção de pré-executividade. Então o STJ chegou à seguinte conclusão: o juiz pode determinar a complementação das provas desde que elas sejam pré-existentes à objeção. Veja, desde que elas sejam pré-existentes à objeção. O juiz ele não pode criar uma dilação probatória para a exceção de pré-executividade, mas ele pode abrir prazo para que a parte traga prova pré-constituída que comprove, nesse caso, a nulidade da execução fiscal, já que estamos falando em súmula 393, ou alguma matéria de ordem pública que prejudique a execução fiscal. Então, não se admite com essa decisão do STJ uma dilação probatória, mas apenas a dilação de prazo para apresentação de prova pré-constituída. Então, essa é a decisão do STJ e esse é o resumo da história. Voltando ao nosso enunciado, o juiz deve aceitar a exceção e conceder a dilação de prazo ou deve rejeitar a exceção por ausência de prova pré-constituída. O juiz deve aceitar a exceção momentaneamente, abrir prazo para que a parte possa trazer a prova pré-constituída em complementação ou trazer efetivamente a prova que ela diz que tem, e aí, depois dessa complementação, o juiz analisa efetivamente a exceção de pré-executividade. Ele não deve rejeitar de plano por ausência de prova pré-constituída, porque o STJ, pelo princípio da comparação, pela prevalência da decisão de mérito e pela analogia com o mandado de segurança, entende que a exceção de pré-executividade admite dilação de prazo para complementação de prova ou para apresentação de prova pré-constituída, não admitindo, contudo, a dilação probatória, ou seja, a produção de provas no seu procedimento. Decisão interessante sobre a exceção de pré-executividade que
Propositalmente, eu trouxe para a súmula 393, justamente para que a gente possa pegar essa decisão e analisar o que aconteceria se estivéssemos diante de uma execução fiscal. Lição importante, espero ter ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.